Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Então neste vídeo venho partilhar convosco uma sessão que eu fiz muito recentemente, há 3-4 dias, e partilhei convosco pelo Instagram como é que correu e as sensações após esta mesma sessão. Recebi muitas mensagens, então decidi gravar este vídeo para vocês. Ok, vamos então começar pelo início, fazendo aqui uma introdução rapidinha a este tema. Esta sessão que eu fiz basicamente é para neutralizar traumas, eventuais situações que nós possamos ter vivido e que efetivamente sejam uma pedra no sapato das nossas vidas. Às vezes são situações que nós já conseguimos racionalizar, já conseguimos arrumar, mas que ao fim e ao cabo de vez em quando surge um aperto no peito que acaba de facto por ser muito desconcertante muitas das vezes. E eu quando falo eu estou a falar de traumas, mas estas sessões podem de facto ser feitas para tudo aquilo que seja uma crença limitante que esteja no nosso cérebro, desde alguma coisa que nós crescemos a pensar que era assim e que nos limita de alguma forma, por exemplo, pessoas que cresceram a ouvir dizer que nunca iam ser ninguém, que aquela pessoa não tinha jeito para nada, a pessoa cresce com aquela crença, portanto, e por mais que a pessoa efetivamente durante o seu crescimento consiga se libertar desta crença limitante de uma forma inconsciente, não é? Porque o nosso cérebro de facto é um grande iceberg e nós temos acesso a ele de uma forma consciente a uma pequena parcela, ao pico, não é? Como se costuma dizer, e então acaba por ser sempre uma crença que acaba sempre por nos limitar, por mais que nós não consigamos perceber à partida. Às vezes também estamos a repetir padrões que nos foram passados pelos nossos ancestrais, muitos deles que nós nem sequer temos conhecimento, ou então não, apenas um certo padrão que o nosso corpo físico ou espiritual criou sobre algo. E eu por acaso quando falei com o Bruno, que é o nome da pessoa com quem eu fiz a terapia, esta sessão, estávamos a debater no início, ele a explicar-me como é que tudo funcionava, porque a realidade é que eu nunca tinha feito nada parecido. E então o Bruno teve o cuidado ele faz isto com toda a gente evidentemente, ele teve o cuidado de termos aqui uma conversa para eu perceber como é que era o trabalho dele e como é que funciona muito o nosso cérebro. E eu que fiz a questão e o exemplo que eu dei acontece muito às vezes mulheres terem uma relação abusiva com um homem, sofrem imenso, são vítimas de violência doméstica, não é? Física e psicológica, depois de muito custo saem dessa relação que é super aditiva e depois acabam por arranjar outro homem com o mesmo padrão, portanto, e falámos imenso sobre eventuais situações que possam causar isso e fiquei bastante surpreendida com tudo aquilo que o Bruno me disse, porque de facto é algo muito interessante. Outra coisa também que eu gostava aqui de dizer é que muitas das vezes, quando estamos a falar de traumas, são coisas que nós nem sequer temos acesso. Por exemplo, eu podia estar na barriga da minha mãe, ouvir um estrondo, um barulho, imaginem, um foguete, uma trovoada, e eu posso me ter assustado. Portanto, às vezes são traumas que nós não temos de forma consciente. Por outro lado, o nosso cérebro está sempre a querer nos proteger, não é? Especialmente aquela parte reptiliana, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, e efetivamente quando o nosso cérebro percebe, mesmo que tenham passado 30 anos desse trauma, mas quando o nosso cérebro percebe que nós eventualmente podemos ser expostos novamente a um trauma parecido, o nosso cérebro, para nos proteger, vai nos bloquear completamente, vai nos afastar daquela situação. E muitas das vezes nós nem temos consciência disso, podemos perceber efetivamente com o nosso corpo físico, porque ficamos normalmente ansiosos, a transpirar das mãos, podemos ter consciência disso ou não. Bom, isto foi aqui também uma pequena introdução, porque de facto estas situações todas do cérebro são temas muito interessantes e de facto há aqui tanta coisa e eu fiquei muito entusiasmada quando o Bruno começou a falar comigo sobre isso. Porque vocês ouviram isto? Isto são galinhas. Parecem dinossauros estas galinhas, a sério, elas são mega agressivas umas com as outras, eu nunca vi galinhas assim. E então, para começar então a responder às vossas questões, lá está, aquilo que eu costumo dizer muitas vezes é que nós gostamos de ter aquela ideia que controlamos tudo na nossa vida, mas nós não controlamos nada. Nós não controlamos nada, não é? E este vírus também está aí um bocado para nos mostrar isso. Mas, isto tudo para vos dizer que eu de facto não estava de todo à espera de fazer uma sessão. Nesta fase da minha vida não é por nada,
Não fiquem a pensar que eu não gosto, ou que não procuro, ou que não valorizo estas sessões, muito pelo contrário. Tudo aquilo que sejam ferramentas que me tragam mais autoconhecimento, eu aprecio bastante, seja aquilo que for, seja efetivamente a psicologia tradicional, seja a hipnoterapia, seja, enfim, astrologia, seja aquilo que for. Eu acho que realmente uma das coisas mais importantes para o ser humano é o autoconhecimento, porque aquilo que se verifica no micro está no macro, e se nós nos conhecermos, sem dúvida alguma que teremos aqui um conhecimento muito mais abrangente de tudo aquilo que nos rodeia e do universo onde estamos inseridos. Portanto, não é por nenhum preconceito, muito pelo contrário, sou super adepta de qualquer questão, qualquer situação, qualquer vertente, qualquer caminho que nos possa efetivamente ajudar a conhecermos melhor nós próprios e olhar para as nossas sombras, que eu acho que é super importante, porque nós andamos constantemente a querer fugir das sombras, a adiar olhar para esses problemas e pôr lá atrás, porque dói muito olhar para as sombras, é uma chatice, mas eu nesse aspecto sinto-me bastante corajosa, eu não tenho medo de olhar para as minhas sombras e senti-me muito lisonjeada por o universo ter colocado esta sessão na minha vida, assim de uma forma tão inusitada, porque, enfim, eu aprecio bastante, enfim, vocês acham que estão a perceber. Queria-vos contar então como é que isto tudo se processou. Eu estou na Tailândia, como vocês sabem, e o Bruno e a Jay, que são os dois profissionais, e acho incrível porque eles os dois complementam-se super bem. A Jay é uma mulher super intuitiva, com um conhecimento incrível, e o Bruno também, mas complementam-se, sabem? Cada um à sua maneira. Eu gostei imenso de trabalhar com os dois. Bom, mas aquilo que eu vos posso dizer para vos explicar como é que tudo funcionou, dias antes de nós nos encontrarmos, foi um encontro online, evidentemente, o Bruno pediu para eu fazer uma lista de 5 situações que eu considero que tenham sido meio traumáticas para mim, que eu me lembro com alguma dor, com alguma aflição, e para atribuir uma escala do quão dolorido aquilo foi para mim ou não. E assim eu fiz aquela lista de 5 coisas, e depois chegou o dia da sessão. Nós encontrámos-nos então online, eram 3h30 da manhã em Portugal, e então durante a sessão o Bruno lá esteve a conversar comigo, tudo muito tranquilo, com bastante tempo, sabem? Eu senti mesmo que estávamos ali os três agora, sabem? Foi mesmo, o mundo parou para nós estarmos ali os três conscientes daquilo que estávamos a fazer de uma forma muito responsável e com muito amor, e foi isso que eu senti, muito sinceramente. E então, passado algum tempo, durou cerca de 2h30 a sessão, e então, após o Bruno iniciar a sua sessão, que eu muito sinceramente nem me recordo bem como é que aquilo começou, ele pediu-me para eu ir para um momento da minha vida lá atrás em que eu tenha sentido dor, que tenha me sentido angustiada, enfim. E eu fui para uma altura da minha vida que não tinha nada a ver, por acaso, com aquela lista que eu tinha feito antes da sessão. E pronto, aquilo que aconteceu foi explorar essa questão. Em momento algum vocês falam do... Eu não falei de nada, portanto o Bruno e a Jay nem sequer sabem que momento foi esse, sabem só a idade, sabem o que é que eu senti, estão a ver? A nível de emoções, como é que eu visualizava aquela memória, se eu a visualizava estando dentro dela ou estando fora, como se fosse uma telespectadora. Portanto, eles não sabem sequer o que é que aconteceu, o que eu também achei incrível, porque basicamente para também tentar explicar o que é que eles fazem, ou o que é que eles fizeram comigo, uma das coisas uma das analogias que o Bruno fez foi que, efetivamente, nós quando temos 2 pensamentos, que nós costumamos dizer que temos um pensamento bom e um pensamento mau, que até há uma frase ameríndia, salvo erro, que fala sobre isso, dizendo que lobo é que vai ganhar nesta dualidade, nesta guerra, e aquilo que eles dizem é que vai ganhar o lobo que tu alimentares. E de facto é uma analogia que eu também uso bastante na minha vida, várias vezes. Mas o Bruno não concorda com esta analogia, porque ele diz que se nós não alimentarmos o lobo mau, ele vai ficar faminto. E o que é que vai acontecer com o lobo faminto? Portanto, aquilo que o Bruno faz é neutralizar
o trauma. É reconhecer que ele existe, agradecer por termos consciência que estamos a visualizar aquele trauma que nós temos cá dentro, ao fim e ao cabo, aquela sombra, aquela pedra no sapato, aquela coisa que nos incomoda, e efetivamente aquilo que ele faz é um desprogramar do nosso cérebro. É incrível e eu fiquei completamente estupefacta, especialmente pós-sessão. Então, continuando. Aquilo basicamente que eles fazem, que fizeram comigo, foi alterar, não foi alterar a minha memória, eu até fiz aqui uma cábula, foi mudar a minha memória, a minha concepção sobre aquilo. Portanto, achei incrível porque eu já andei imenso tempo já andei em vários psicólogos, tive 5 ou 6 anos com uma psicóloga que eu amei, a doutora Gorete, e foi super prazeroso e realmente ajudou-me bastante a ultrapassar as questões que eu tinha que ultrapassar naquela fase da minha vida, mas isto que eu experimentei, realmente esta sessão, não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes e eu acredito que até podem ser complementares em algumas pessoas, mas lá está. Também acredito que este tipo de sessão não resulte com toda a gente. Também acredito que este tipo de trabalho, que este tipo de sessão também não seja direcionado a toda a gente. Cada pessoa é tão própria, tão especial, tão diferente e, enfim, mas é só mesmo a minha opinião. Aquilo que eu gostava de vos referir, para vocês terem uma ideia, é que após eu ter feito esta sessão, inclusivamente eu fui ao Instagram partilhar, porque eu queria mesmo partilhar aquilo que aconteceu e foi isso que eu fiz, e eu cancelei o meu dia. Aquele dia foi cancelado, porque após a sessão eu fiquei-me a sentir extremamente cansada, extremamente sem vontade de fazer rigorosamente nada e eu pura e simplesmente fiz aquilo que a Jay me aconselhou. Ai, que calor! Ela disse, olha, se sentires cansada, permite-te descansar, concede ao teu corpo realmente descansares, porque se o teu corpo está-te a pedir, ok. O Bruno também me deu indicação para que eu estivesse muito atenta às próximas 24 horas e eu posso partilhar convosco. Eu estive ainda há minutos a falar com eles e eu posso-vos partilhar como é que eu passei as minhas 24 horas. Eu tenho aqui o meu caderno, eu sou digital, mas para mim papel e caneta continua a ser. Bom, aquilo que eu queria dizer é que o Bruno pediu-me para eu passar de 24 horas fazer aqui para lhe dizer se eu tinha sonhado, como é que estavam as minhas necessidades fisiológicas, se tinha acontecido alguma coisa, algum sinal, alguma coisa que tivesse acontecido na minha vida de diferente, ao fim e ao cabo para estar atento ao que estava a passar de uma forma interna e externa. E foi engraçado porque eu depois respondi-lhe por áudio, por WhatsApp. E então foi engraçado porque o Bruno enviou-me um trecho da minha voz quando estávamos em sessão, porque as sessões são gravadas e eu achei de extrema inteligência, porque aquilo que o Bruno fez foi Neuza, como é que te sentes então em relação a essa questão? E eu disse-lhe como é que estava-me a sentir, à questão que nós tratámos na sessão. E foi super interessante porque o Bruno enviou-me um trecho da minha sessão, onde eu falava como me sentia relativamente àquela questão e posso-vos dizer que a mudança é gritante. Na sessão eu estava pesada, estava na dúvida, estava na incerteza, eu até escrevi aqui dualidade / incerteza, que era uma coisa que me incomodava, que me corroía precisamente por ter esta incerteza. E após a sessão, neste áudio mais recente que eu lhe enviei, o tom de voz estava completamente diferente, a minha perspectiva sobre o assunto está completamente diferente, portanto eu achei completamente incrível e eu até acho muito inteligente o Bruno também gravar os áudios, porque como isto é uma desprogramação do nosso cérebro, aquilo que acontece é que muitas pessoas não têm noção da diferença, ou seja, daquilo que aconteceu, porque é uma coisa tão automática. E eu acho fixe o Bruno gravar, porque nem eu tinha essa noção, só depois de me ouvir no meu áudio é que realmente tive essa perspectiva. Ainda voltando à sessão, esta noção que eu tive de ser tão diferente aquilo que eu disse do que aquilo que eu depois voltei a falar com o Bruno, mas na própria sessão, que durou cerca de 2h30, as afirmações que eu fiz no início da sessão sobre aquela questão, o Bruno no final da sessão voltou a repetir essas frases que eu disse e na própria sessão eu senti que aquelas frases eram antigas, obsoletas. Eu até cheguei a ter vergonha dessas frases
Portanto, só para vocês terem uma ideia, mesmo na própria sessão eu já tive essa verbalização, portanto foi incrível. Bom, outra coisa que eu partilhei com o Bruno foi acerca da minha urina, que eu, apesar de andar a beber mais água nestes últimos 3, 4 dias, a minha urina estava super turva, e o Bruno disse que isso é muito positivo porque, lá está, são os meus rins, que é um problema que eu já tenho pelos vistos de antepassados, mas que os meus rins efetivamente estavam a fazer o trabalho de libertar aquilo que tinham que libertar, no que se prende também a estas emoções que eu tenho cristalizado há tantos anos. E outra coisa também que eu gostei bastante é que o Bruno realmente ajuda também na alimentação, e eu estive a dizer o que é que tenho em casa, o que é que costumo comer, e eles também me estão a ajudar nesse sentido, porque de facto a nossa alimentação é a nossa medicina, eu acredito muito nisso e nesse aspecto, então eles também me estão a ajudar. Bom, outra coisa que eu queria então falar convosco é das questões que vocês me fizeram pelo Instagram. Eu tenho aqui a questão: sentes que precisavas de ver o Bruno ou sentiste bem em ser apenas vós? Bom, eu quando iniciei a sessão com eles, eu acionei logo o som e a imagem, mas eles disseram: "Oh Neuza, faz como te sentes melhor, se quiseres desligar a imagem e fica só o som", e eu confesso que achei bastante confortável estar a falar com eles apenas com o som e não senti qualquer diferença de ser pessoalmente ou... Aliás, eu acho que até é mais fixe ser assim à distância, porque aquilo que importa é vocês estarem conectados com a conversa que estão a ter com o Bruno, e isso nós estávamos. Portanto, a distância a nível energético de mim para eles naquele momento era nulo, não havia distância. Está aqui uma borboleta enorme, linda. Não havia distância porque estávamos super ligados, super conectados, portanto a distância não faz diferença nenhuma. Sentes que precisas de repetir? Para esta questão, pelos vistos não é necessário repetir. O Bruno conseguiu desprogramar, pelos vistos, numa sessão, e ele diz que isso é bastante normal, que a maior parte das situações que lhe chegam, efetivamente, ele consegue resolver numa sessão, mas ele diz que há questões que tem que realmente ter mais acompanhamento, mais sessões, mas eu não sinto que tenho que repetir para esta questão, não é? Já tinhas feito alguma sessão assim? Nunca fiz nada assim, como falei anteriormente, já fui bastante tempo acompanhada por uma psicóloga, mas deste género nunca fiz. Como te sentias antes da sessão? Nervosa? Sim, sentia-me mesmo muito nervosa, mas era um nervoso ao mesmo tempo, tens que ir mesmo assim nervosa, sabem? Qual o valor e quanto tempo durou? A sessão custa 111 euros e durou cerca de 2 horas e meia, não tenho bem noção, mas durou um bocadinho mais do que era previsto, mas eu vou deixar aqui na caixa de descrição o link do site e vocês lá têm tudo aquilo que precisam para saber. É isso, malta, espero ter respondido às vossas questões, espero ter sido bastante explícita, só não falo mais porque este vídeo já está a ficar mega longo, mas eu adoro falar sobre estes temas. Mas se tiverem alguma coisa para dizer ou para comentar, podemos continuar a conversa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, um beijo enorme e até ao próximo.